Valdemar Miller era um homem que não se encaixava nas expectativas que as pessoas tinham dele. Aos 78 anos, ele possuía uma fortuna considerável, mas poucos sabiam disso. Para quem o conhecia apenas de forma superficial, Valdemar era apenas mais um idoso discreto, sempre com as mesmas camisas surradas pelo tempo, calças simples e sapatos que já haviam perdido o brilho. Aparências nunca foram importantes para ele. Valdemar acreditava que o verdadeiro valor de uma pessoa estava em suas ações e não nas coisas materiais que possuía. Ele morava em uma casa pequena e simples, nos arredores da cidade, e sua rotina era tranquila e repleta de simplicidade. Todos os dias, ele acordava cedo para dar uma caminhada pelo bairro, cumprimentando velhos amigos e vizinhos com um sorriso calmo e acolhedor. O resto do dia era dedicado a atividades simples: cuidar do jardim, ler seus livros prediletos e visitar sua filha, Elisa, e seu neto, Lucas. Elisa, sua filha, havia enfrentado dificuldades na vida, incluindo um divórcio doloroso. Para Valdemar, o dinheiro nunca foi algo que trazia felicidade verdadeira. Ele sempre o usou com moderação, mantendo um estilo de vida que muitos considerariam austero. Seu maior segredo era que, anos atrás, ele havia ganho uma grande quantia na loteria. Mas em vez de ostentar sua riqueza, Valdemar preferiu viver com humildade, investindo grande parte do seu dinheiro e guardando-o para momentos de necessidade real. Esse momento chegou durante uma visita ao hospital, onde Lucas estava internado. O garoto, com apenas 7 anos, sempre tinha um brilho especial nos olhos quando falava sobre carros. Durante uma de suas conversas, ele revelou ao avô seu maior sonho: andar de Ferrari. Lucas tinha uma verdadeira paixão por carros esportivos, que para ele representavam velocidade, liberdade e emoção. Ao ver o entusiasmo de seu neto, Valdemar tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele iria comprar uma Ferrari para Lucas. Para ele, nada importava mais do que ver o sorriso no rosto do garoto e realizar esse simples, mas significativo desejo. Em uma manhã de sábado, Valdemar, determinado, vestiu a camisa que considerava mais especial, a mais nova, mas ainda com sinais de uso, e saiu de casa com um propósito claro em mente. Sabia que a tarefa não seria fácil, e a ideia de entrar em uma concessionária de luxo, um ambiente totalmente desconhecido para ele, lhe causava certo desconforto. Porém, nada seria mais importante do que realizar o sonho de Lucas. No caminho até a concessionária, Valdemar refletia sobre como o dinheiro nunca foi sua prioridade. Contudo, ele estava prestes a usá-lo de uma maneira que jamais imaginaria, para fazer seu neto feliz. Ao chegar à loja de carros, com sua fachada imponente e vidros brilhantes, ele respirou fundo e entrou. Valdemar Miller adentrou a concessionária com passos firmes, mas tranquilos. O brilho dos carros de luxo, sob a iluminação impecável, contrastava com a simplicidade de suas roupas. Ele se aproximou de uma Ferrari, admirando silenciosamente as linhas elegantes do carro, que parecia brilhar, especialmente para ele. Era como se o veículo tivesse sido feito para transformar o sonho de Lucas em realidade. Antes que pudesse continuar sua apreciação, foi interrompido por uma voz cortante. "Posso ajudá-lo, senhor?", disse Rodrigo, o gerente da loja, com um sorriso pouco convincente, enquanto fazia uma avaliação rápida da aparência de Valdemar. Rodrigo, um homem de terno impecável e olhar afiado, estava acostumado a julgar rapidamente os clientes que passavam pela porta. Para ele, Valdemar parecia tudo, menos alguém que pudesse comprar um carro daquele porte. Valdemar, sem se deixar abalar pelo tom de Rodrigo, respondeu calmamente: "Sim, estou interessado em adquirir uma Ferrari." Rodrigo deu uma risada abafada. A ideia parecia totalmente absurda para ele.
Uma Ferrari? Valdemar repetiu, como se as palavras fossem difíceis de acreditar. O senhor tem certeza? Esses carros são, bem, digamos que são bem mais caros do que o senhor está acostumado. A resposta de Valdemar foi simples e direta. Eu sei o que quero. Meu neto quer andar de Ferrari e eu quero comprar uma para ele. Por um momento, Ryan ficou em silêncio, o que para Valdemar pareceu uma eternidade. O vendedor olhou ao redor como se esperasse que alguém confirmasse que aquilo era apenas uma piada. Quando percebeu que Valdemar estava falando sério, sua expressão mudou de incredulidade para uma mistura de desdém e impaciência. Olha, senhor, acho que o senhor deveria repensar antes de fazer uma brincadeira dessas. Nossas Ferraris não são para qualquer um. Talvez o senhor devesse procurar algo mais apropriado, disse Ryan com sarcasmo evidente em cada palavra. Valdemar, sentindo a humilhação crescer, tentou argumentar. Não estou brincando, jovem. Eu tenho condições de pagar por esse carro e estou disposto a fechar negócio agora. Mesmo? Mas as palavras de Valdemar caíram no vazio. Ryan, já visivelmente impaciente e claramente desconfortável com a presença do idoso, deu um passo à frente e, com um gesto brusco, apontou para a saída. Acho que já ouvi o suficiente. É melhor o senhor ir embora antes que eu precise chamar a segurança. Não quero problemas aqui. Essas palavras atingiram Valdemar como um golpe. O homem, que raramente se deixava abalar por pequenas coisas, sentiu uma mistura de vergonha e tristeza. Não estava acostumado a ser tratado daquela forma, ainda mais quando tudo o que queria era realizar o desejo do seu neto. Abalado, Valdemar virou-se e começou a caminhar em direção à saída, suas mãos tremendo levemente, enquanto segurava a velha carteira no bolso. Para ele, aquela havia sido uma experiência frustrante, que não só desmoronou seus planos, mas também abalou sua dignidade. Quando estava prestes a atravessar a porta de vidro da loja, ouviu uma voz jovem e amigável chamar: Senhor, por favor, espere! Valdemar virou-se lentamente e viu um homem jovem se aproximando. Era Ryan, um dos vendedores da concessionária. Ao contrário de seu colega, Ryan exibia um olhar sincero e acolhedor, que imediatamente trouxe um pouco de alívio ao coração de Valdemar. Peço desculpas pela atitude do meu colega, Ryan disse com uma expressão de pesar. Ele não deveria ter falado com o senhor daquela maneira. Por favor, venha novamente. Será um prazer mostrar os carros para o senhor. Valdemar hesitou. O amargor das palavras de Ryan ainda ecoava em sua mente, mas havia algo na voz do jovem que o fez reconsiderar. Havia uma honestidade e bondade ali que ele não esperava encontrar naquele lugar. Eu não sei. Valdemar começou ainda indeciso. Eu entendo, senhor, Ryan rapidamente respondeu. Mas se o senhor realmente quer realizar o sonho do seu neto, deixe-me ajudar. Vamos olhar os carros juntos, sem pressa. Eu garanto que a experiência será diferente. Enquanto Ryan falava, Ryan, que estava observando a cena de longe, recebeu uma ligação urgente. Algo externo exigia sua atenção imediata. Ryan, ainda de mau humor, saiu rapidamente da loja, deixando Valdemar e Ryan sozinhos. Valdemar olhou nos olhos de Ryan e percebeu o genuíno desejo de ajudá-lo. Com um suspiro, ele assentiu. Talvez ainda houvesse esperança de que o sonho de Arthur se tornaria realidade. Ryan sorriu amplamente, estendendo a mão para Valdemar. Vamos lá, senhor. Tenho certeza de que encontraremos a Ferrari perfeita para o seu neto. Valdemar seguiu Ryan pelo showroom luxuoso. As Ferraris, com suas cores vibrantes e design impecável, eram verdadeiras obras de arte. Ryan começou a explicar os detalhes técnicos de cada modelo, falando com entusiasmo sobre a potência, a velocidade e as tecnologias avançadas que tornavam aqueles carros tão especiais. Enquanto Ryan falava, Valdemar escutava atentamente, mas seu coração estava em outro lugar.
O brilho dos carros não conseguia dissipar a constante preocupação que sentia pelo seu neto. O desejo de Arthur de andar em uma Ferrari pesava sobre ele como uma responsabilidade que precisava ser cumprida a todo custo. Percebendo o olhar distante de Valdemar, Ryan fez uma pausa. Senhor Valdemar, sinto que há algo mais por trás do seu interesse por esses carros. Eu posso estar errado, mas me parece que não é apenas sobre adquirir um item de luxo. Valdemar, que sempre fora um homem reservado, sentiu que podia confiar em Ryan. Talvez fosse o tom de voz do jovem ou o modo como ele parecia realmente se importar. Seja como for, Valdemar decidiu que era hora de compartilhar a verdadeira razão de sua visita à concessionária. Com um suspiro profundo, ele começou. Ryan, você está certo. Não estou aqui apenas para comprar um carro. Eu estou aqui por causa do meu neto Arthur. Ryan manteve o olhar fixo em Valdemar, incentivando-o a continuar. Arthur tem apenas 7 anos, mas já passou por muitas dificuldades na vida. Valdemar disse, a voz tremendo de emoção. Ele sempre foi um menino cheio de energia, com um amor especial por carros. Para ele, a Ferrari é o auge de todos. Os sonhos. Ele vê esses carros como algo quase mágico, algo que sempre quis experimentar. Valdemar fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Ryan notou a profundidade de cada palavra que o idoso falava, mas havia algo mais que Valdemar ainda não havia revelado. Recentemente descobrimos que Arthur está doente, Valdemar continuou, agora com a voz mais suave, mas carregada de tristeza. Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença degenerativa que está lentamente tirando dele as coisas que ele mais ama. Os médicos dizem que não temos muito tempo, e tudo o que eu quero é realizar o desejo dele antes que seja tarde demais. Eu quero que ele tenha a chance de andar de Ferrari, mesmo que seja só uma vez. Esse é o meu único objetivo aqui. Ao ouvir o nome da doença, Ryan sentiu um nó se formar na garganta. Esclerose múltipla era algo que ele já tinha ouvido falar, mas nunca imaginara que uma criança poderia sofrer com algo tão devastador. Ele olhou para Valdemar e viu não apenas um cliente, mas um avô desesperado para fazer algo especial para o neto, para oferecer a ele um momento de felicidade em meio a uma realidade tão dura. Senhor Valdemar, Ryan começou, mas sua voz falhou por um momento. Ele respirou fundo e continuou. Eu não sabia. Sinto muito pelo que você e sua família estão passando. Valdemar assentiu, grato pela compreensão. Eu só quero fazer algo por ele, Ryan. Ele merece um momento de alegria e eu posso proporcionar isso a ele. Ryan, agora com renovada determinação, percebeu que aquela não era uma venda qualquer. Era uma oportunidade de fazer parte de algo maior, algo que realmente importava. Ele sabia que precisava agir. Senhor Valdemar, farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar você e o Arthur, Ryan disse com firmeza. Vou falar com minha mãe, Abigail, que é dona da concessionária. Ela precisa ouvir sua história. Tenho certeza de que ela vai querer ajudar. Valdemar olhou para Ryan com surpresa e gratidão. Você faria isso por nós? Sim, Ryan respondeu com convicção. Isso não é apenas uma compra. É algo que pode fazer uma diferença real na vida do Arthur. E nós vamos garantir que ele tenha essa chance. Ryan estava profundamente comovido pela história de Valdemar e pelo desejo de Arthur. Era evidente que aquilo não era apenas mais um cliente querendo comprar um carro de luxo. Era um avô tentando realizar o último sonho de um neto que enfrentava. Uma batalha dolorosa contra uma doença cruel. Ryan sabia que precisava agir rapidamente e da maneira certa. Com determinação, ele se afastou de Valdemar por um momento, pegando o telefone para ligar para sua mãe, Abigail, a dona da concessionária. Ryan sabia que para algo assim era essencial que Abigail estivesse envolvida. Não era apenas uma questão de negócios, era algo que tocava o coração.
Ele discou o número com as mãos levemente trêmulas. Quando ouviu o telefone tocar, sentiu a urgência crescer dentro dele. Abigail atendeu após alguns toques. Ryan, aconteceu alguma coisa? Abigail perguntou preocupada, pois não era comum seu filho ligar durante o horário comercial, a menos que fosse algo realmente importante. Mãe, eu preciso que você venha para a concessionária agora. É urgente, Ryan disse, tentando manter a calma, mas sem conseguir esconder a tensão na voz. Ryan, o que está acontecendo? Está tudo bem aí? Abigail perguntou, agora mais alarmada. Não é nada com a loja, mãe. É uma situação diferente. Tem um homem aqui, o Valdemar Miller, e ele quer comprar uma Ferrari, mas a história dele é algo que você precisa ouvir pessoalmente. Por favor, venha o mais rápido possível. É sobre o neto dele, o Arthur. Ele está doente e essa compra é muito mais do que apenas um carro. Do outro lado da linha, Abigail ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Ryan. Ela confiava no julgamento do filho, e se ele dizia que era sério, sabia que precisava ir imediatamente. Estou indo, Abigail respondeu com firmeza. Não deixe o Sr. Valdemar ir embora. Vou chegar o mais rápido que puder. Com a chamada encerrada, Ryan sentiu um alívio imediato. Sabia que sua mãe teria a sensibilidade e a experiência necessárias para lidar com uma situação tão delicada. Agora, ele precisava garantir que Valdemar se sentisse confortável enquanto aguardavam. Ryan voltou para onde Valdemar estava sentado, ainda com uma expressão preocupada no rosto. O idoso havia colocado as mãos no colo e estava olhando para baixo, perdido em pensamentos sobre Arthur. Ele queria tanto realizar esse sonho, mas o comportamento de Andrew e a complexidade da situação o deixavam inseguro. Sr. Valdemar, minha mãe está a caminho, Ryan disse com um sorriso encorajador. Ela realmente quer conhecê-lo e ouvir sua história. Valdemar olhou para cima, surpreso com a rapidez com que Ryan havia agido. Ela realmente vem? Não quero ser um incômodo. De jeito nenhum, Ryan respondeu, sentando ao lado de Valdemar. Ela se importa muito com o que fazemos aqui, e tenho certeza de que ela vai querer ajudar da melhor maneira possível. Valdemar assentiu, sentindo um pequeno conforto nessas palavras. Ryan, percebendo que o idoso precisava de algo para aliviar a tensão, começou a falar sobre os carros da concessionária, tentando distrair Valdemar enquanto aguardavam. Senhor, Valdemar, sabia que esta Ferrari aqui é uma das mais rápidas que temos? Ela vai de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos, Ryan disse apontando para um dos modelos próximos. Imagino que o Arthur ficaria fascinado com isso. Valdemar sorriu ligeiramente. Ele com certeza ficaria fascinado. O Arthur sempre foi apaixonado por carros. Desde pequeno, ele colecionava miniaturas e sabia os nomes de todos os modelos, de cor. Ryan continuou conversando com Valdemar, fazendo perguntas sobre Arthur, tentando conhecê-lo melhor. Mesmo sem tê-lo encontrado pessoalmente, já sentia que o menino tocava seu coração. Cada vez que Valdemar falava de seu neto, seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e tristeza. Ficava evidente o quanto ele amava o garoto e o quanto se importava em oferecer-lhe algo especial. O tempo parecia passar mais rápido enquanto os dois conversavam. Ryan se certificava de manter Valdemar entretido, mostrando mais modelos de Ferrari, falando sobre a história da marca e até compartilhando algumas histórias engraçadas de clientes que ele já havia atendido. Valdemar, por sua vez, começava a se sentir mais à vontade, percebendo que havia alguém ali que realmente se importava com ele e com Arthur. Finalmente, após cerca de 30 minutos, as portas da concessionária se abriram novamente e Abigail entrou. Ela era uma mulher de forte presença, com um ar de autoridade que combinava com sua postura elegante.
Seus olhos vasculharam a sala até encontrar Ryan e Valdemar, que estavam sentados e conversando. Ryan imediatamente se levantou e foi ao encontro da mãe. "Mãe, este é o Sr. Valdemar Miller", disse ele, gesticulando para o idoso. Abigail se aproximou, estendendo a mão para Valdemar com um sorriso acolhedor. "Sr. Valdemar, é um prazer conhecê-lo. Ryan me contou sobre a sua visita e estou aqui para ajudar no que for necessário." Valdemar se levantou lentamente, apertando a mão de Abigail com um olhar de gratidão. "Muito obrigado por ter vindo. Eu não sabia a quem mais recorrer, mas seu filho foi muito gentil comigo." "Ryan sempre teve um grande coração", Abigail disse, lançando um olhar carinhoso para o filho. "Agora, por favor, me conte mais sobre o Arthur e o que podemos fazer para ajudá-lo." Valdemar suspirou profundamente antes de começar a contar novamente o desejo de Arthur, sua paixão por carros e a dura realidade que estavam enfrentando com a doença. Abigail escutou atentamente, seus olhos refletindo a seriedade da situação. Ryan ficou observando enquanto a expressão de sua mãe suavizava conforme a narrativa de Valdemar se desenrolava. Valdemar falou sobre como Arthur, mesmo tão jovem, tinha uma fascinação quase mágica por carros, especialmente pelas Ferraris, que ele via como o auge da perfeição automobilística. Ele descreveu o brilho nos olhos do menino sempre que via uma Ferrari, o jeito como ele falava dos carros, como se fossem criaturas vivas, cheias de poder e beleza. "Tudo o que ele quer", disse Valdemar com a voz embargada, "é ter a chance de andar em uma Ferrari, mesmo que seja só uma vez. E eu faria qualquer coisa para que esse desejo se tornasse realidade." Abigail sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, rapidamente enxugada com a ponta dos dedos. Ela estava profundamente tocada pela simplicidade e profundidade do desejo de Valdemar, um desejo que transcendia qualquer transação comercial. A situação não se tratava de vender um carro de luxo, mas de proporcionar um momento de alegria a uma criança que enfrentava uma batalha difícil. "Sr. Valdemar", Abigail começou com a voz suave, mas firme, "sua história tocou profundamente meu coração. Não posso imaginar a dor que sua família está enfrentando, mas entendo o quanto esse momento significaria para Arthur. Por isso, tomei uma decisão." Valdemar olhou para ela, apreensivo, enquanto Ryan também aguardava ansiosamente. "O que sua mãe diria? Eu quero oferecer a Ferrari para você sem custo algum", Abigail disse com um sorriso sincero. "Considere isso um presente nosso para o Arthur. Ele merece viver essa experiência e queremos fazer parte desse momento especial." Valdemar piscou surpreso, um pouco confuso. Por um momento, ele não sabia como reagir. Era mais do que ele jamais esperara. Um gesto de tamanha bondade que o deixou sem palavras. Ryan, ao seu lado, sorriu amplamente, orgulhoso da decisão da mãe. "Senhora Abigail, eu não sei o que dizer." Valdemar gaguejou, tentando processar a generosa oferta. "Não precisa dizer nada, Sr. Valdemar." Abigail respondeu suavemente. "Esse é nosso jeito de contribuir para realizar o sonho do Arthur. Eu não poderia cobrar por algo assim, sabendo o que isso significa para você e para ele." Valdemar permaneceu em silêncio por alguns momentos, seus olhos se enchendo de lágrimas, mas logo uma expressão determinada tomou conta de seu rosto. Ele sabia que Abigail estava sendo incrivelmente generosa, mas também sabia que tinha meios para pagar pelo carro e queria fazê-lo. Não por orgulho, mas porque sempre acreditou que as pessoas devem ser justas, mesmo em momentos como aquele. "Senhora Abigail", ele começou, agora com a voz mais firme, "eu aprecio profundamente sua generosidade. Isso realmente significa o mundo para mim e para o Arthur. Mas preciso ser honesto com você. Eu não sou um homem pobre.
Na verdade, sou milionário. Muitos anos atrás, ganhei uma fortuna na loteria, mas escolhi viver de forma simples, porque sempre acreditei que o dinheiro não define quem somos. Abigail e Ryan se entreolharam surpresos. A revelação pegou ambos de surpresa. O homem simples, modestamente vestido, que parecia ter pouco, na verdade possuía uma fortuna escondida. Mas o mais impressionante não era o dinheiro em si, mas o fato de Valdemar nunca ter deixado a riqueza mudar sua essência. Eu entendo o que você quer fazer, e sou imensamente grato por isso, Valdemar continuou. Mas insisto em pagar pela Ferrari. Eu tenho os meios e quero que essa transação seja justa. Se você me permitir, gostaria de pagar o preço justo pelo carro. Isso não muda o valor do seu gesto, mas é importante para mim. Abigail ficou momentaneamente sem palavras. A honestidade e integridade de Valdemar eram inspiradoras. Ele não estava apenas comprando um carro, ele estava mantendo sua dignidade e valores intactos, mesmo em uma situação tão emocional. Se é isso que você deseja, Sr. Valdemar, então aceitaremos. Abigail finalmente disse com um sorriso. Compreensivo, mas saiba que seu gesto é igualmente valioso para nós. Isso não será apenas mais um carro vendido, será um lembrete do que realmente importa na vida. Ryan, ainda processando tudo o que acontecera nos últimos minutos, se aproximou de Valdemar e colocou a mão em seu ombro. Senhor Valdemar, o senhor é um homem admirável. O Arthur tem muita sorte de ter um avô como o senhor. Valdemar apenas assentiu, sentindo uma onda de emoção lhe invadir. Ele sabia que havia feito a escolha certa ao vir àquela concessionária, e mais ainda ao insistir para fazer as coisas da maneira certa. A venda da Ferrari não era mais apenas uma compra, mas um símbolo de tudo o que ele acreditava e do amor que sentia por seu neto. Enquanto finalizavam os detalhes, Abigail e Ryan garantiam que tudo estivesse perfeito. Eles sabiam que aquele momento seria inesquecível, não apenas para Valdemar e Arthur, mas também para eles. Era um lembrete de que, às vezes, os negócios transcendem o material e tocam o verdadeiro significado da humanidade. Com todos os detalhes da venda da Ferrari quase concluídos, Abigail e Ryan estavam focados na papelada necessária. Valdemar os observava em silêncio, ainda surpreso com a generosidade e compreensão que encontrara ali. Ele sabia que estava prestes a realizar um grande sonho para seu neto, e isso lhe dava uma sensação de paz e satisfação. Vou buscar alguns documentos para finalizar a venda, Abigail disse, levantando-se e saindo da sala para pegar os papéis no seu escritório. Já volto. Enquanto Abigail estava ausente, a porta da concessionária se abriu novamente. Andrew, o gerente, entrou com passos rápidos, seu rosto carregando uma expressão de frustração. Ele havia saído para tratar de um assunto pessoal urgente e agora estava de volta, ainda irritado com o inconveniente que enfrentara. Ao atravessar o showroom, Andrew viu Valdemar de canto de olho, sentado ao lado de Ryan, mas não percebeu a presença de Abigail. Ele franziu a testa ao ver o idoso ainda ali e uma onda de irritação o tomou. Como aquele homem mal vestido ainda estava na loja. Sem pensar duas vezes, Andrew se aproximou de Valdemar, completamente ignorando Ryan, e soltou uma risada sarcástica. Você ainda está aqui, velho? Andrew disparou, com uma voz cheia de desdém. Achei que tinha deixado claro que esse não é o lugar para alguém como você. O que pensa que está fazendo? Tentando comprar uma Ferrari? Não seja ridículo. Valdemar, que estava sentado calmamente, ficou surpreso com a agressividade repentina de Andrew. Abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer algo, Ryan tentou intervir. No entanto, antes que ele pudesse agir, Abigail retornou à sala com os documentos em mãos, ouvindo as últimas palavras de Andrew. Claro. Aqui está a tradução do texto reescrita em português de maneira diferente, para evitar qualquer caráter de plágio.
mas mantendo o significado original. Abigail parou por um instante, seu rosto agora refletindo uma mistura de incredulidade e raiva. Imediatamente ela percebeu o que estava acontecendo e se preparou para agir. Andrew, ainda sem saber que Abigail havia retornado, continuava a zombar de Valdemar, elevando a voz. "Este lugar não é para pessoas como você." Andrew continuava com uma arrogância crescente. "Deveria procurar algo mais compatível com o seu nível." "Andrew!" A voz de Abigail cortou o ar com a intensidade de uma lâmina afiada. Andrew congelou ao ouvir seu nome, reconhecendo imediatamente a voz de sua chefe. Lentamente, ele se virou, vendo com horror que Abigail estava ali o tempo todo. "Yana, Abigail, Andrew começou, tentando encontrar uma justificativa, mas as palavras falharam assim que ele viu a expressão gelada no rosto dela. "Eu ouvi tudo", Abigail disse, interrompendo qualquer tentativa de explicação. "E estou completamente enojada com a sua atitude. Como ousa falar assim com um cliente? Como ousa zombar de alguém, especialmente depois de tudo o que ele compartilhou conosco?" Andrew ficou pálido. Tentou balbuciar uma explicação, mas Abigail não estava disposta a ouvir desculpas. "Esse tipo de comportamento é inaceitável", continuou ela, com cada palavra carregada de fúria controlada. "Sempre valorizei o respeito e a dignidade no trato com nossos clientes, independentemente de como se vestem ou se apresentam. Você, Andrew, falhou miseravelmente em demonstrar esses valores." Ryan assistia à cena em silêncio, sabendo que sua mãe estava prestes a tomar uma decisão drástica. Sentia uma mistura de satisfação ao ver Andrew ser responsabilizado e um desconforto sutil pela intensidade da situação. Abigail deu um passo em direção a Andrew sem desviar o olhar. "Já recebi várias reclamações de clientes sobre o seu comportamento e tentei te dar chances de melhorar. Mas isso é o fim da linha. Você está demitido, Andrew. Agora saia da minha loja." Andrew estava atordoado, tentando processar o que acabara de ouvir. A humilhação e o choque estavam estampados em seu rosto, mas ele sabia que não havia nada que pudesse dizer para mudar a decisão de Abigail. Com o rosto queimando de vergonha, ele se virou e saiu da concessionária, sem olhar para trás. O silêncio se instalou na sala após a saída de Andrew. Abigail respirou fundo, tentando se recompor. Ela então se voltou para Valdemar, suavizando sua expressão mais uma vez. "Senhor Valdemar, peço desculpas pelo comportamento de Andrew. Ele agiu de forma totalmente inadequada e espero que entenda que isso não reflete os valores que minha família e eu defendemos." Valdemar, que havia permanecido em silêncio durante toda a confrontação, finalmente falou. "Eu agradeço. Senhora Abigail, você fez o que achou certo e eu respeito isso. Mas, se me permitir, gostaria de fazer um pedido." Abigail o olhou com curiosidade. "Claro, Sr. Valdemar. O que deseja?" "Eu acredito em segundas chances", disse Valdemar com voz suave. "Seu filho Ryan me deu uma segunda chance hoje. Ao me chamar de volta à loja e ouvir minha história, gostaria que considerasse dar a mesma oportunidade ao Andrew. Talvez ele precise aprender a ser mais gentil, mas acredito que ele pode mudar." Ryan olhou para Valdemar com admiração, enquanto Abigail refletia sobre o pedido. Ela sabia que Valdemar estava sendo generoso, mesmo depois de ter sido tão maltratado, e essa atitude o tornava ainda mais digno de respeito. "Se é isso que deseja, posso reconsiderar", disse Abigail após um momento de silêncio. "Mas Andrew terá que provar que é capaz de mudar." Valdemar assentiu, satisfeito com a resposta. "Às vezes, tudo o que precisamos é que alguém nos mostre o caminho certo." Com a tensão finalmente dissipada, Abigail e Ryan voltaram à mesa para concluir a venda. Agora, com todos os papéis assinados e a situação resolvida, estavam prontos para entregar o Ferrari a Valdemar, garantindo que o sonho de Arthur fosse realizado. Logo após a venda ser concluída,
A atmosfera na concessionária estava repleta de urgência e propósito. Abigail, Ryan e Valdemar sabiam que não havia tempo a perder. Com o contrato assinado e o Ferrari pronto para seguir, decidiram agir imediatamente. Já estava tarde e o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a cidade. Valdemar, com as chaves do Ferrari em mãos, sentia o peso da responsabilidade e da emoção. Ele olhou para Abigail e Ryan, que o acompanhavam até a saída da concessionária, prontos para segui-lo até o hospital onde Arthur estava internado. Todos sabiam que aquele momento não poderia esperar. O Ferrari, imponente e brilhante, estava estacionado em frente à concessionária, como se estivesse esperando por aquele instante. O motor já estava ligado, seu ronco baixo e poderoso pronto para levar Valdemar até seu neto. "Vamos agora", disse Valdemar, sua voz firme, mas cheia de emoção. "Arthur merece isso e não podemos perder mais tempo." Ryan acenou com a cabeça, sentindo a urgência nas palavras de Valdemar. "Vamos." "Logo atrás de você, Sr. Valdemar", respondeu. Abigail e Ryan entraram em um segundo carro, prontos para seguir o Ferrari até o hospital. Enquanto Valdemar dirigia o carro pelas ruas da cidade, o veículo cortava o tráfego com uma elegância silenciosa, mas sua presença não passava despercebida. A viagem até o hospital, embora curta, parecia uma jornada carregada de significado para Valdemar. Seu coração batia mais rápido, ansioso para ver a reação de Arthur ao ver o carro. Ao chegar no hospital, o sol da tarde já havia se posto, e o céu estava tingido de cores quentes, criando o cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Valdemar estacionou o Ferrari bem em frente à entrada principal do hospital, seu coração batendo forte com antecipação. Dentro do hospital, a atmosfera estava sempre carregada pela gravidade dos casos médicos, mas naquela tarde algo estava prestes a mudar. Valdemar, acompanhado de Abigail e Ryan, caminhou pelos corredores do hospital com passos firmes, cada um carregando a expectativa de um encontro inesquecível. Ao chegarem no quarto de Arthur, encontraram Alice sentada ao lado da cama do filho, segurando sua mão pequena. Ela olhou para cima assim que viu seu pai entrar, seguida por Abigail e Ryan. O rosto de Alice se iluminou de surpresa e emoção ao perceber que algo especial estava acontecendo. "Pai, o que está acontecendo?" Alice perguntou, levantando-se, para abraçá-lo. Valdemar retribuiu o abraço com carinho, sentindo o peso das preocupações da filha. "Alice, consegui realizar o desejo de Arthur", disse suavemente, com os olhos marejados. "Eu trouxe para ele um Ferrari. Ele vai dar a volta que sempre sonhou." Alice levou a mão à boca, tentando segurar as lágrimas que já estavam se formando. Ela sabia o quanto aquele desejo significava para Arthur e o que aquilo representava para seu pai. "Mas foi você, pai? Você realmente trouxe um Ferrari?" Arthur perguntou, sua voz fraca, mas cheia de uma incredulidade alegre. Valdemar, emocionado, assentiu com a cabeça. "Sim, minha filha. Está lá fora, esperando por ele." Arthur, que estava deitado, ouviu a conversa e, mesmo fraco, seus olhos se abriram em surpresa e felicidade. "Vovô, um Ferrari? De verdade?" perguntou ele, sua voz cheia de expectativa, ainda que abafada pela fraqueza. Valdemar se aproximou da cama e segurou a pequena mão de Arthur. "Sim, meu querido, um Ferrari de verdade, só para você. Que tal darmos uma volta?" Com a ajuda de uma enfermeira, Arthur foi cuidadosamente preparado para sair do quarto. Alice e Valdemar ajudaram o menino a se sentar numa cadeira de rodas, enquanto Abigail e Ryan aguardavam lá fora, prontos para ver a reação do garoto. Quando Arthur foi levado para fora do hospital e viu o Ferrari vermelho estacionado à frente, seu rosto se iluminou. A fadiga desapareceu instantaneamente, dando lugar a uma empolgação pura e infantil.
Seus olhos brilharam como nunca antes e um sorriso largo se espalhou pelo seu rosto. Vovô, é o Ferrari mais lindo que eu já vi, exclamou Arthur com a voz cheia de admiração. Valdemar, com os olhos marejados, sorriu para o neto. E hoje, Arthur, ele é todo seu. Vamos dar uma volta. Com cuidado, Ryan e Abigail ajudaram Valdemar a colocar Arthur no banco do passageiro, do Ferrari. O menino, apesar da fraqueza, estava completamente absorvido pela experiência. Ele tocava o volante, passava as mãos sobre o painel e fechava os olhos por um momento, como se estivesse gravando cada detalhe na memória. Valdemar entrou no carro, apertou o cinto e olhou para Arthur ao seu lado. Pronto, campeão. Vamos. Nessa Arthur assentiu, ainda sorrindo. Valdemar deu a partida no motor, e o ronco do Ferrari ecoou, fazendo os olhos de Arthur brilharem ainda mais. Eles partiram devagar, com Valdemar dirigindo pelas ruas, enquanto Arthur aproveitava cada segundo, maravilhado com a sensação de velocidade, o som do motor e a visão dos carros e paisagens que passavam ao seu lado. A viagem foi curta, mas para Arthur parecia durar uma eternidade. Cada curva, cada aceleração era um sonho se realizando, um momento de pura felicidade no meio de tudo o que estava acontecendo em sua vida. Quando retornaram ao hospital, Valdemar estacionou o Ferrari na entrada e Arthur se virou para ele, seus olhos ainda brilhando com emoção. Obrigado, vovô. Esse foi o melhor dia da minha vida, disse ele, sua voz suave, mas cheia de gratidão. Valdemar segurou a mão de Arthur e sorriu, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu faria qualquer coisa por você, Arthur. Ver você feliz é tudo o que importa. Enquanto ajudavam Arthur a voltar para o hospital, todos ao redor sentiam que aquele momento tinha sido mágico. Alice abraçou o pai fortemente, agradecendo silenciosamente por tudo o que ele tinha feito. Pelo filho dela. Abigail e Ryan, assistindo tudo de perto, também estavam profundamente tocados. Sabiam que tinham sido parte de algo muito especial, algo que transcendia qualquer transação comercial. Naquela tarde, um desejo havia sido realizado e um momento inesquecível fora criado. Nas semanas seguintes à volta de Arthur no Ferrari, a família Miller passou por um misto de alegria e tristeza. O brilho nos olhos de Arthur, durante aquele breve momento de felicidade, ainda ressoava na memória de todos. Mas a realidade da doença foi implacável. E como os médicos haviam previsto, Arthur faleceu logo depois. O luto envolveu Valdemar, Alice e todos que conheceram e amaram Arthur. No entanto, mesmo com a dor, havia uma profunda sensação de paz, em saber que o desejo de Arthur fora cumprido. Para Valdemar, aquela volta não foi apenas uma despedida, foi um presente que ele sempre carregaria no coração. Abigail e Ryan, igualmente tocados pela experiência, sentiram que aquele momento tinha mudado algo profundo dentro deles. A história de Arthur e o amor de Valdemar deixaram uma marca indelével em suas vidas. Eles não podiam deixar que essa memória desaparecesse. Precisavam encontrar uma maneira de manter o espírito do pequeno Arthur vivo, não apenas para a família Miller, mas para todos que cruzassem o caminho da concessionária. Foi então que Abigail teve uma ideia que logo compartilhou com Ryan. Precisamos fazer mais do que apenas lembrar de Arthur, disse ela em um dia enquanto os dois caminhavam pela concessionária. Precisamos que sua história inspire outros. Vamos renomear a concessionária em sua homenagem. Ryan, tocado pela ideia, concordou imediatamente. Isso seria maravilhoso, mãe. A história de Arthur pode continuar viva aqui e servir para nos lembrar do verdadeiro valor das nossas ações. Decididos, Abigail e Ryan começaram a planejar a mudança. Eles queriam que a nova identidade da concessionária refletisse os valores que Arthur havia inspirado neles: compaixão, generosidade e a realização de sonhos. Enquanto isso,
Andrew, que havia sido demitido após a confrontação com Abigail, passou por uma notável transformação pessoal. O choque de quase perder tudo e a generosidade de Valdemar em pedir uma segunda chance para ele fizeram com que repensasse profundamente seu comportamento. Ele começou a frequentar um curso de desenvolvimento pessoal, buscando maneiras de melhorar sua postura e ser mais empático com os outros. Algum tempo depois, Andrew procurou Abigail, não para pedir seu emprego de volta, mas para agradecer. Senhora Abigail, começou ele, sua voz carregada de humildade. Sei que cometi muitos erros e mereci ser demitido, mas a bondade do Sr. Valdemar me tocou profundamente. Só queria agradecer por me dar uma segunda chance de me tornar uma pessoa melhor. Abigail, vendo a sinceridade nos olhos de Andrew, sentiu que ele realmente havia mudado. Andrew, fico feliz que tenha aproveitado essa oportunidade. É raro encontrar pessoas que reconhecem seus erros e buscam mudar. Continue assim e quem sabe um dia possamos trabalhar juntos novamente. À medida que os dias passavam, a renovação da concessionária finalmente foi concluída. No dia da grande inauguração, Abigail convidou Valdemar, Alice e diversos amigos e clientes para a cerimônia. Todos sabiam que não se tratava apenas de um evento comercial, mas de uma celebração da vida e do legado de Arthur. Valdemar chegou cedo, acompanhado de Alice. Ambos estavam visivelmente emocionados ao ver a nova fachada da concessionária, agora com o nome Arthur Miller Concessionária em destaque. Abaixo, em letras menores, estavam as palavras "Onde os sonhos se tornam realidade". Durante a cerimônia, Abigail fez um breve discurso. Hoje estamos aqui não apenas para inaugurar um novo nome, mas para celebrar a vida de um menino que nos mostrou o verdadeiro significado da generosidade e do amor. A memória de Arthur continuará viva aqui, inspirando-nos a ser melhores e a tornar os sonhos daqueles ao nosso redor realidade. Profundamente tocado, Valdemar subiu ao palco para dizer algumas palavras. Arthur sempre foi um menino animado e seu maior sonho era dar uma volta em um Ferrari. Ver esse sonho se realizar foi a maior alegria da minha vida. Mas o que aconteceu depois, com o apoio de todos aqui, mostrou-me que o espírito dele continua vivo. Agora, esta concessionária carrega seu nome e, com isso, sua memória será uma fonte de inspiração para todos que atravessarem essas portas. A placa foi finalmente revelada e todos os presentes aplaudiram em uníssono. As palavras "onde os sonhos se tornam realidade" brilharam ao sol, refletindo a essência do que aquele lugar se tornara. Andrew, que estava na plateia, sorriu ao ver a nova placa. Sabia que, de alguma forma, aquela experiência mudara sua vida para sempre. Após a cerimônia, ele se aproximou de Valdemar, agradecendo novamente pela chance que lhe fora dada, e prometeu continuar trabalhando em si mesmo. A partir daquele dia, a Arthur Miller Concessionária se tornou mais do que apenas um ponto de negócios. Passou a ser um símbolo de esperança, da realização de sonhos e de segundas chances. Todos que adentravam o local sabiam que estavam em um lugar especial, onde a memória de um menino apaixonado por carros exóticos continuava a inspirar bondade, compaixão e a crença de que, não importa o quão difíceis sejam as coisas, sempre há espaço para tornar sonhos realidade. E assim, a memória de Arthur Miller permaneceu viva, não apenas no coração de sua família, mas em todos que ouviram sua história.